Olha, e sobre o Alan, foi o que a gente estava conversando. Taticamente, espetacular. Tecnicamente, evoluiu muito, né? Dá para ver pelo posicionamento dele. Ele é um jogador que chama atenção, que ele não é só um jogador de área. Se você colocar ele pela meia, ele tem recurso para isso. Coloca ele pelo lado do campo, ele tem condições de fazer isso. Jogador altamente profissional, está num grande momento. E eu faço toda a torcida aí, porque será muito bem representado na seleção brasileira se ele for convocado. Como é que foi a visita do Filipão? Desculpa, Luiz. Como é que foi a visita do Filipão no CT do Palmeiras? Então, nós tivemos um jogo treino contra a equipe do Hyundai e ele foi convidado para esse jogo, até porque o presidente também do Palmeiras o convidou, o Paulo, junto com o presidente dessa equipe. Ele foi visitar, ele estava até sugerindo alguns nomes para essa equipe, né? Nós tivemos uma conversa lá. O Filipão também conhece mais do que ninguém, né? A casa do Palmeiras. Então a gente conversou mais superficialmente, mas foi muito mais sobre o jogo-treino. Gilson, o Allan Kardec, quando surgiu no Vasco, surgiu como uma espécie de novo Jardel. E viveu mais ou menos a mesma situação. Ele apareceu, jogou no time de cima, fez uns gols, mas nunca caiu no gosto da torcida. Precisou sair para fazer sucesso. Mas tecnicamente ele evoluiu muito de lá para cá. E de repente também amadureceu, né? Eu acho que ele era muito novo quando começou no Vasco. Olha, quando ele chegou, primeiro a adaptação que ele teve, claro que o grupo aceitou ele muito bem. A diretoria nossa foi muito inteligente de repatriá-lo. E o Kardec veio com muita vontade. Então, o que chama atenção é assim, ó, não tem como um jogador, durante a semana, treinar como ele treina e ele não ter esse retorno, né? Ter essa resposta que ele está dentro de campo. Então, eu vejo ele com muita confiança. Aquilo que ele pensa, ele está conseguindo executar. E essa evolução passa por um período também. Ele passou pelo Inter, passou pelo Santos, no Benfica, como ele teve as condições, daqui a pouco já mudou o treinador, mudou um pouquinho a forma de jogar. Mas ele é um jogador muito versátil e muito inteligente. Então, claro que a gente quer posicionar ele um pouco mais da área. Ontem, aquele gol ali, são para poucos, né? Aquele cabeceio que ele pegou a bola lá em cima. Então, muito feliz pelo momento dele, mas ele é merecedor porque ele é muito trabalhador. Você fala a questão da evolução do Kardec, dá a entender, eu entendo que você defende que ele merece uma oportunidade na seleção. Mas agora é diferente. O Allan Kardec, ele está preparado para jogar uma Copa do Mundo aqui? Olha, daí vai depender também do que ele vai desempenhar dentro da seleção. Hoje, o que ele está fazendo dentro do Palmeiras, sem sombra de dúvida, se ele fizer na seleção, ele está pronto para disputar a Copa do Mundo. O seu tempo verbal é do que ele fizer. Será que você já conversou com o Filipão? Tem alguma informação privilegiada aí? Não, que isso. O mestre lá sabe o que faz. Passa a dizer se ele fizer. Não, porque aí não é só bola, é cabeça, segurança, isso aí é que seria legal o Kleina contar pra gente, você que convive com ele. Não, o que eu vou dizer do Kardec é uma coisa que eu sempre falo, até para os jogadores do Palmeiras. Hoje a gente entendendo um pouquinho do Palmeiras, não basta só ter qualidade para jogar no Palmeiras, tem que ter personalidade para jogar no Palmeiras. E ele demonstra muito isso, né? Momento algum também que começaram a ventilar o nome dele de seleção, mudou jeito, postura, continua trabalhando da mesma forma, um garoto super querido, mas assim, ó, é claro que ele tem o processo também da adaptação. Vai chegar lá, claro que tem uns nomes que o Filipão já levou e também chega lá, tem que provar num jogo só e ver de que maneira. Mas eu, conhecendo um pouquinho o Filipão, vendo a história, ele conta muito o dia a dia, o ambiente, como é que o jogador se posta, se vai ser titular, se não vai, como é que ele reage dessa maneira. Então eu vejo o Kardec com muita evolução em todos os sentidos. Por isso que eu falei ontem na coletiva, ele está pronto em todos os sentidos. Palmeiras trouxe um grande jogador, fez ele estar nesse patamar para ir para a seleção. Claro que tem algumas concorrências, mas dentro das concorrências eu vejo hoje o Allan Kardec mais preparado. Mauro, só um negocinho, Luiz Carlos. Assim, acho que a gente não pode botar o carro muito na frente do boi, né? Ninguém sabe se o Allan Kardec vai ser convocado. Se ele for convocado, ele vai ter um jogo para... E não é para mostrar em um jogo que ele pode jogar uma Copa do Mundo. Ninguém sabe. Quem imaginava que a seleção brasileira de 2006 fosse jogar o que não jogou na Copa do Mundo da Alemanha, quando ela era uma equipe tecnicamente brilhante? O Allan me parece ser um exemplo claro do cara que evolui. Claro. Começou sendo um jogador de área, o cara que ia lá só para fazer gol. Hoje ele é um cara que sai, já foi assim no Santos,
E no Palmeiras está sendo... Ontem ele jogou, ele veio ajudar lateral direito e foi lá fazer gol de centroavante. Se ele vai para a seleção, se ele é o cara para ser o centroavante da seleção brasileira, eu não sei. E ninguém vai saber, né? Acho que a gente não pode muito adiantar. Será que ele tem... Como é que a gente vai saber, né? É muito difícil você ter uma noção. Esse vai lá e vai resolver. É difícil. Teve jogador que não resolveu numa Copa e resolveu na outra. Teve jogador que nunca foi para a seleção brasileira e você não sabe se resolveria ou não. Acho que ele está num momento legal. Se ele é solução, é outra discussão. E dentro dessa questão da personalidade, que o Kleina convive com ele, pode dizer melhor do que ninguém, que é o que a Helena estava falando, eu vejo muito aquele momento crucial do jogo, por exemplo, na cobrança de um pênalti. Cobrança de pênalti não é só treinamento, é muito desse lado emocional. E ele é o batedor do Palmeiras. Quando sai um pênalti num clássico contra o São Paulo, ele vai lá e bate. Quando sai outro pênalti, e até quando ele erra, se tiver a oportunidade de bater novamente, tenho certeza que vai pedir a bola e vai bater. Isso conta muito da personalidade de um jogador até para encarar desafios maiores. Que vai ser exatamente o que ele vai poder provar ali, né? Se ele for convocado. Que é o papo do bom e velho papo do Kleberson, do Gilberto Silva. Né? Caras que chegam, jogam um jogo e ali no ambiente o cara se dá bem. E o que conta muito também pro Alain é a versatilidade. Claro. Se você montar hoje a seleção no 4-3-3, ele pode fazer perfeitamente 3 funções ali da frente. Tanto pela beirada, isso de repente... Pelas duas beiradas e centralizadas? Pelas beiradas e centralizados. Porque ele tem a condição, quando ele sai da área, é um jogador que tem recurso. Ele sabe jogar muito bem com os meias que nós temos, que tem a criatividade para fazer isso. Ele, às vezes, vem armar a jogada. E falando taticamente ainda, bola parada muito forte. Tanto ofensiva como defensiva. E se ele for convocado, vai pagar um jantar do Não, é que nesse momento a gente tem que falar que realmente está acontecendo com o atleta. Né? Então não é que a gente quer supervalorizar. É a realidade. Você tá no dia a dia dele, é muita confiança. Tudo certo. Até aí você tem uma visão, vamos dizer assim, genérica sobre o comportamento, personalidade dele. Mas você vê nele aquela centelha, aí eu gostaria de ouvir do Mauro Silva também, porque é um cara foi campeão do mundo e tudo mais, jogou para burro. Aquela centelha, aquele diferencial, aquele algo mais, você fala assim, pô, esse cara pode até não ser um craque extraordinário, mas ele tem aquele negócio que quando precisar, ele aparece. Tem isso. Tem isso. Kleber vai achar que eu estou sendo o advogado do Alain. Propaganda completa, hein? Tô pensando em outra coisa. Ele tem isso. E, claro, o Kleber foi muito bem. Nós estamos falando, parece que ele... Né, claro, se acontecer. Porque está gerando uma expectativa, imagine na cabeça do Alain. Verdade. Até amanhã. Imagina o Allan Kardec ligado no Bem Amigos agora. Que não pode... A noite do Allan Kardec, que loucura. Ele não pode se frustrar se ele não for convocado. O desempenho dele no clube não pode cair. O mesmo risco que a gente cansou de ver de jogador que é convocado e volta para o clube sem jogar o que estava jogando e o levou à seleção. Saúde. Saúde, mano. Sem levar. Pô, ainda bem que foi a Joana que espirrou, né? Mas se fosse a Helena. Perfeito. Eu ia fazer essa explanação. Provocação gratuita. Não, mentira. Não foi isso, Helena. Foi a Helena da novela. Do Manuel Carlos. Do mesmo jeito que ele pode ser convocado e ele não vai mudar o comportamento, ele não pode se frustrar caso não seja convocado. Porque, de repente, pode ser na frente, sem ter amistoso.